Que o Brasil conhece. Itaenga Notícia. Pronto, minha gente, estamos aqui pela sua rádio Itaenga FM, como eu anunciei, né, pelas redes sociais, anunciei aqui também pela rádio Itaenga FM, que hoje, sexta-feira, teríamos aí a conversa ao vivo com o nosso amigo Edilson Oliveira, que é vereador pelo PSB aqui de Lagoa do Itaenga. Boa tarde, Edilson Oliveira, como é que você está? Boa tarde, Júlio. Boa tarde aí. Quero cumprimentar aqui a minha assessora parlamentar, Maria Heloísa. Boa tarde a todo ouvinte da Itaenga FM, boa tarde a todos os cidadãos da Lagoa do Itaenga. Quero cumprimentar também aqui o pessoal do sindicato, na pessoa de Nicinha, e os funcionários que ali se encontram agora dando expediente. Estou bem, graças a Deus, Júlio. É muita tarefa, muito corrido, mas graças a Deus sempre busquei desafio, e eu acho que há um ano atrás estava aqui na Itaenga FM concedendo entrevista a você como pré-candidato a vereador. Estou hoje aqui como vereador eleito de Lagoa do Itaenga, graças ao povo de Lagoa do Itaenga. Edilson Oliveira, a Câmara Municipal está aí trabalhando, né, pelo bem-estar da população. Vamos aqui abordar, né, a sua passagem, 6 meses já, de vereança na Câmara Municipal, que é o poder legislativo aqui de Lagoa do Itaenga. O que você tem encontrado de dificuldade, o que você tem acertado nesses últimos dias? Ô Júlio, como eu sempre vim aqui na Itaenga FM e disse em várias entrevistas a você, através da Itaenga FM, através da Folha Itaenguense, que eu concedi algumas entrevistas, que eu precisava que o povo de Lagoa do Itaenga me desse uma oportunidade para que eu pudesse representar o voto. E a população de Lagoa do Itaenga me deu essa oportunidade, me elegeu vereador pelo PSB, num grupo de Graça do Moinho, a qual eu tenho muito respeito à gestora Graça do Moinho, pelo trabalho que ela vem fazendo durante esses 4 anos e 6 meses no município de Lagoa do Itaenga, a primeira prefeita eleita, e vem honrando os votos que o povo de Lagoa do Itaenga deu a ela e reelegeu ela para consolidar mais 4 anos governando Lagoa do Itaenga. E assim, a minha vida toda, Júlio, foi me preparar para ser um bom agricultor, me preparar para ser um bom representante da sociedade civil dentro de associações, dentro do sindicato a qual faço parte. Quando eu fui secretário, me preparei a minha vida toda para desempenhar uma boa atividade, um bom papel como secretário de Agricultura, não só desempenhando as tarefas da parte administrativa, mas também executando, e me preparei para ser vereador de Lagoa do Itaenga. Graças a Deus, Deus me deu esse discernimento e a busca de conhecimento. E hoje eu estou na Câmara de Vereador, trazendo para a Câmara de Vereador um debate. A gente tem feito um papel ali dentro daquela casa durante esses 6 meses, de uma boa discussão, de um bom diálogo, de pegar as leis municipais, os projetos de lei, os requerimentos, a gente poder discutir. Esses 6 meses que a gente tem de trabalho foi reunião que aconteceu de forma intensa para que a população de Lagoa do Itaenga tivesse ganho. Um dos procedimentos meu foi a questão das leis municipais que a gente tem. Eu sempre batia muito em cima disso, sobre a questão das leis municipais que nós temos, como o plano diretor, como a própria lei orgânica do município, o código tributário do município, que é muito desconhecido dos itaenguenses, e eu tive uma preocupação de trazer para a Casa Legislativa do município de Lagoa do Itaenga, para ser a minha assessora, uma pessoa buscando uma formação na área de direito para que a gente pudesse estar discutindo a lei. Começou com o pé direito. Eu acredito que eu fiz uma boa escolha, porque no longo da minha campanha eu tive vários contatos com Maria e eu percebi quanto ela contribuiu para a minha campanha de lidar com a questão da linguagem jovem. Eu fiz uma campanha visitando as pessoas, indo até as casas das pessoas, passei 90 dias entre a minha pré-campanha e a campanha, dialogando, ouvindo. Não fiz campanha de promessas, assumi um compromisso com o povo de Lagoa do Itaenga em relação que eu ia representar bem o voto que ele fosse me dar. Isso aí eu vou honrar durante os 4 anos. Fiz um juramento no dia 1 de janeiro, que seria um vereador que representaria a vontade da população. E para ali eu estou
estou cumprindo meu papel, apresentando os requerimentos, apresentando projeto legislativo dentro da própria Câmara e aprovando os projetos que são do interesse da população da Lagoa de Itaenga. Agora, Edilson Oliveira, você falou nesse assunto importante que foi fazer ali uma reforma no regimento, né, da Câmara Municipal, as leis que, não é isso? Que envolve o município de Lagoa de Itaenga. Agora, a gente tem visto que você tem dado um passo importante, porque parece que desde a fundação de Lagoa de Itaenga e da criação da própria Câmara Municipal, não teve alguém com a sua qualificação de olhar, né, para esse detalhe, porque até a gente conversando aqui nos bastidores, você disse que essa própria lei da Câmara Municipal ainda diz que Lagoa de Itaenga só tem 9 vereadores, seria isso? É verdade, assim, eu tive uma preocupação, antes mesmo de eu ser eleito vereador, eu já li as leis municipais, até para eu poder desempenhar um bom papel como secretário de Agricultura. E eu, ao longo do processo eleitoral, que a campanha foi ganhando mais estrutura, mais musculatura, e eu fui acreditando no meu projeto político, eu comecei a sentir a necessidade de conhecer as leis municipais. Uma das questões era o plano diretor do município. Esse plano diretor, ele traça as diretrizes municipais na questão urbanista. A gente tem que ver a questão dos perímetros urbanos, a questão dos zoneamentos, onde fica a parte de desenvolvimento industrial, comercial, a parte de equipamentos públicos, a parte da zona rural mesmo, que a gente traça isso, que a gente tem um distrito da Camboa. Percebe-se que a gente precisa direcionar algumas políticas públicas para o distrito da Camboa, até porque nós temos esse distrito e a própria lei já pede e já diz que o município tem que fazer um certo investimento no distrito da Camboa para que melhore o serviço, para que melhore a estrutura. E eu percebi direito ali, já interrompendo você, que o distrito da Camboa já tem direito a uma pequena porcentagem desses recursos que entra na prefeitura já de forma automática, né? O interessante é a gente trazer esse debate, né? Eu acho que a própria população do distrito da Camboa, quando eu falo num distrito, aqueles arredores ali que compõem a parte do distrito, que são outras comunidades também, nós ali temos uma escola a nível fundamental, até o 9º ano. Ali temos um PSF que funciona a semana toda. Temos quadra poliesportiva, temos um cemitério que muitas pessoas estão sendo hoje direcionadas para lá. Temos ali uma estrutura do município boa. Precisamos melhorar esse serviço. É uma das brigas minhas que todo serviço público tem que ser de qualidade. Eu ainda sou da pessoa que acredita que dinheiro público a gente não gasta, dinheiro público a gente investe. Na hora quando a gente investe na educação, há um retorno. Quando a gente investe em infraestrutura, na questão das estradas, na questão de compras de tratores, no melhoramento da rua, a gente ganha em qualidade de vida, a gente ganha em escoação de produção. Por isso que o dinheiro público ele não se gasta, o dinheiro público a gente investe. Cada R$1 investido, ele se transforma em R$2, R$3. Ô Edilson Oliveira, já é uma realidade prefeituras aqui pelo estado de Pernambuco, pelo Brasil afora, trazer também um gestor para inclusive ser uma pessoa importante do legislativo, do executivo, por exemplo, no distrito da Camboa, que a gente tem visto que são muitos municípios que já adotaram aquela pessoa que é indicada como subprefeito daquela localidade. Se eu não me engano, essa questão já foi colocada também em campanha pela prefeita aqui do município, eu acho que foi algum vereador que hoje não está mais no cargo, que ele levantou essa questão. Isso também é interessante para você, é importante que se tem alguém, já que o distrito, a gente hoje nesse momento volta para o distrito da Camboa, que precisa cada vez mais de atenção sim dos nossos gestores, né? Que tenha essa pessoa. Olha, Júlio, como todas as comunidades rurais de Lagoa de Itaenga, fica aqui a minha deixa. A gente tem uma estrutura boa no município de Lagoa de Itaenga. Se você pegar a nível de Nordeste, o município de Lagoa de Itaenga, a infraestrutura hídrica que a gente tem na zona rural é muito boa. Você conhece a zona rural. Nós temos 39 poços artesianos. Eu digo porque eu estava fazendo parte de uma reunião, fazendo o levantamento dos poços artesianos. Nós temos 39 poços artesianos na zona rural,
que é custeado pela prefeitura. Essa água é distribuída através de carro-pipa na zona rural da barragem, Quatis, Balança, e as outras têm água encanada. A gente tem uma estrutura maquinário, graças a Deus, a Secretaria de Agricultura com motoniveladora, retroescavadeira, trator, para atender a demanda dos agricultores. Mas a gente precisa direcionar mais política pública, porque o nosso município é agrícola. A gente tem que investir mais na zona rural. A gente precisa buscar um desenvolvimento consolidado através de assistência técnica, com médico veterinário, com agrônomo, com técnico agrícola, para que a gente possa melhorar as técnicas agrícolas do nosso município. Aí a gente vai dar um salto grande. Quando eu me refiro ao distrito da Camboa, é pela questão da legislação. Se a gente não quisesse investir diferenciado no distrito, nós não tínhamos classificado de comunidade para o distrito. É obrigatório, através da lei, fazer isso. Eu nunca pensei na questão de uma subprefeitura, porque a quantidade da população ali, a quantidade de equipamento público não é muito considerável. Mas eu penso em uma questão de um administrador local. O distrito da Camboa, ela precisa de um administrador local. Aquela pessoa que fique responsável entre o executivo do município e o distrito para trazer as demandas e as soluções dos problemas. Exemplo, é inadmissível que um motorista, que um zelador, que a pessoa que é responsável pelo cemitério tenha que vir resolver problemas administrativos na sede do município. Quem tem que fazer isso é o administrador, trazer a demanda. A questão de uma reforma de uma escola, de uma manutenção de iluminação pública, a demanda do posto médico, se está passando isso. Aí, assim, aquele funcionário que é um funcionário executor da tarefa, ele fica responsável para levar a demanda administrativa. E isso não é correto, dentro do meu ponto de vista, que deveria ter no distrito da Camboa, não a subprefeitura, que não cabe para isso, pela a quantidade da população que tem lá, mas já é adequado um administrador local para administrar aqueles problemas que surgem ali, porque a gente se torna mais próximo da comunidade. Estamos hoje conversando com o vereador pelo PSB, que é da situação também, o Edilson Oliveira. Ele, inclusive, além de vereador, destaca-se também como sindicalista, e daqui a pouco vamos tocar nesse assunto também importante para o conhecimento da população. Mas, Edilson Oliveira, quais foram até agora, em 6 meses, né, de sua ação como vereador em nosso município, os requerimentos mais importantes que você tem colocado ali na Casa Legislativa aqui de Lagoa de Itaenga, e já foi aprovado algum, por exemplo? Já, graças a Deus, a gente está tendo uma maturidade muito grande de levar coisas responsáveis para lá, assuntos que sejam de interesse da população. Um dos meus primeiros requerimentos, que eu me comprometi com o município de Lagoa de Itaenga e principalmente com a comunidade do Caicai, respeitando as comunidades circunvizinhas, como Angico, Imbé e a própria Camboa, é que um carro só para aquela comunidade para atender a demanda de paciente é insuficiente aonde tem no distrito da Camboa só um carro. Você já imaginou, nessa pandemia que nós estamos vivendo, um carro Fiat Uno no distrito da Camboa? Uma das coisas que eu fiz para apresentar um requerimento com segurança foi fazer o levantamento de quantas pessoas idosas existia na comunidade do Caicai, na comunidade do Imbé e do Angico, que precisa se deslocar para a unidade básica de saúde do Caicai e precisa que o carro vá buscar. Aí, assim, dentro de um levantamento, a gente tem mais de 70 pessoas acima dos 60 anos e pessoas com comodidade, pessoas que têm dificuldade de se locomover. Apresentei o requerimento à Câmara, que foi o requerimento de número 003/2021, que foi aprovado por todos os vereadores presentes, que seja um carro, um Fiat, ou um carro de qualquer marca, ou uma ambulância, que o município possa atender aquela comunidade e venha dar um suporte à comunidade da Camboa. Porque, imagine, Júlio, uma emergência precisa de fazer um atendimento à noite. Você tem que solicitar ali perto da Itália, que tem 5 km da sede do município, solicitar uma ambulância. Muitas vezes essa ambulância está fora do município. Se a gente tiver dentro da própria comunidade, um carro que pode atender a demanda, a gente já pode estar agilizando isso e dando um serviço de qualidade. O que eu brigo como vereador, e vou sempre brigar, é para que o serviço público ele seja de qualidade. Não é a gente fazer como se estivesse fazendo um favor à população da Lagoa de Itaenga. Nós temos
como um poder público, o legislativo e o executivo, temos a obrigação de prestar um bom serviço ao povo de Lagoa de É Itanhaém. pago para isso, né, Edilson? Isso. Você, como os demais vereadores e também a gestora, secretários, diretores, são pagos justamente para prestar serviço à população. Agora, Edilson Oliveira, ultimamente a gente tem recebido aqui na rádio reclamações, não sei se chegou ao seu conhecimento ali, já que você é um parlamentar também que, por ser agricultor, por viver também a sua vida na zona rural, a gente está vendo que está chovendo, né? Mas não está chovendo tanto assim, e pessoas do próprio distrito da Camboa, e eu até creio que, se não chegou ao nosso conhecimento aqui na rádio, pessoas de outras comunidades também reclamam justamente das estradas, né? A gente tem levado também o conhecimento aí do próprio Clécio, não sei se ele colocou em prática, mas você como vereador tem olhado a situação das estradas, né, que muitos alegam que está quase que intransitável, de que as pessoas saiam da Camboa ou de outras comunidades rurais para a cidade. Ô, Júlio, além de eu ser vereador, graças a Deus, o povo de Lagoa de Itanhaém me deu um presente muito grande, foi ser secretário de Agricultura. Antes de eu ser vereador, eu tive esse privilégio de ser secretário de Agricultura durante quase 5 anos. A realidade da zona rural, das estradas vicinais do nosso município, não é de agora. A gente precisa melhorar. Agora, existe uma situação que a gente teve um inverno, que agora no mês de maio e no mês de abril, nós tivemos chuvas, dias de chuvas. Teve um período que choveu 36 horas, choveu 230 milímetros. Teve outro dia que choveu em torno de umas 20 horas, choveu 210 milímetros. A gente teve uma acumulada de chuva quase de 500 milímetros em 2 períodos de chuva nesses 2 meses. O que foi que aconteceu? Houve uma questão muito grande de escavacar as estradas. Eu levantei, são 22 quilômetros de estradas vicinais no caminho de Lagoa de Itanhaém. O que liga Lagoa de Itanhaém a Camboa, o que liga Lagoa de Itanhaém ao Caicai, via Caicai, que é a parte de Camboa. Estava sentado essa semana com o secretário Clécio e Bio de Cheveto. A gente já está olhando até a questão do material, só que a gente ainda não começamos o nosso inverno. O nosso inverno começou agora no dia 23 de junho. A gente teve um período de chuva, mas ainda pode ter um volume de chuva considerável. Se a gente colocar a máquina agora para fazer algum tipo de melhoramento nessas estradas e a gente colocar o material, tem 2 situações. Se chover muito, vai fazer lameiro. Se chover muito, vai levar esse material também, porque assim, o maior índice de chuva que a gente tem registrado é no mês de julho, que é o mês de Santana, que geralmente dá uma chuvada considerável e a gente termina perdendo material. E essa perca de material não é só uma perca de material, é perca de recurso público. Na hora que a gente fizer, nós já fizemos todo o mapeamento, tive uma reunião com o secretário Clécio na terça-feira, a gente estava discutindo isso aí, a situação da barragem, que desce ali para Dana Carne, a situação da barragem que desce até Nado Franquilino, a parte de Açudinho, a parte do Eixo Grande, parte de Açude de Pedra, depois que termina o calçamento, parte do Angico, parte aqui do Giral, que aqui também faz parte do município de Lagoa de Itanhaém, a estrada que vai para Camboa pelo Caicai, a estrada que vai para Camboa pelo Marreco. E também levando em consideração também as estradas que dá acesso às comunidades. Nós estamos falando de comunidade, estradas vicinais, as principais estradas. Mas a estrada que liga para dentro do Marreco, que liga para dentro da comunidade do Caicai, da pessoal dali do Badapiaba, de Neco Belo. Essas estradas elas precisam ser recuperadas para dar acessibilidade à população. Isso estava sendo discutido essa semana, terça-feira. Tivemos uma reunião com o pessoal da FETAP e logo depois a gente discutiu sobre a questão das estradas. Já olhamos o material, a gente colocar lá um material de boa qualidade. A máquina está toda feita à manutenção. Eu espero que quando der uma estiada a gente começar a fazer essa recuperação. O que foi que eu pedi ao secretário Clécio? Que a gente pudesse fazer isso em 2 momentos. Agora no término do inverno e ao iniciar o inverno. Quando for lá no mês de fevereiro, a gente faz o melhoramento. Em 6 meses. Faz agora em agosto para setembro. Quando for no início das aulas, a gente faz de novo. Aí a gente vai ter
um trecho de recuperação de estrada, não vai ter um intervalo muito grande, uma vez no ano, a gente vai ter de 6 em 6 meses. Aí a gente vai ter estrada de qualidade. Isso a gente ficou acordado. Se a secretaria não vier fazer, eu vou cobrar como vereador e como fiscal da população. Mas, Júlio, o que eu reforço para você é que 2 vezes na semana, a terça e a quinta-feira, eu saio em todo o município de Lagotenga, não é só na zona urbana, é na zona rural, aonde tem um calçamento cedido, aonde tem um ponto de água da Compesa vazando, eu vou anotando, vou notificando, vou passando, aonde tem um ponto de iluminação pública, que a população chega para mim e me diz, eu anoto o nome da pessoa, pego o número de referência do poste, para quando eu passar para a Nenel, para a equipe, as pessoas saber aonde direcionar. Eu disse que eu seria um fiscal da população da Lagotenga e vou cumprir meu papel. Outro requerimento, Júlio, que eu estava falando aqui, é a questão do calçamento do Alto do Fogo. Deixa eu abrir um parêntese aqui também nessa questão de iluminação, que a gente tem visto que tem municípios da região, Dilson Oliveira, que já colocou em prática, porque muitas vezes as pessoas, se não for um vereador, por exemplo, de você tá na frente, né? Mas tem pessoas que têm até dificuldade de se deslocar até para procurar o próprio espaço do almoxorifado, onde é lá que é registrado para se resolver a questão da iluminação pública. Seria bom, eu tenho levantado aqui essa questão, de colocar um canal de WhatsApp para que as pessoas possam registrar, né? O poste queimado, o ponto de referência, fica mais fácil, né? Olha, a própria Câmara e o vereador Luiz Vicente, em suas falas, a vereadora Mary também fez essa colocação essa semana. A Câmara Municipal não é de Edilson Oliveira, é um colegiado, e todos os vereadores que levar para ali boas sugestões, nós temos que respeitar e temos que dar força para que isso seja colocado em prática. Na fala da vereadora Mary essa semana e do vereador Luiz Vicente, que vem segurando, é que o município tenha um canal que faça esse recebimento desse serviço. Não só esse recebimento da questão da iluminação pública, a questão de um buraco numa rua, uma questão de um entulho de metralha, que ali também traz também questão de doenças, a questão de um lixo acumulado. Se a gente tiver dentro da prefeitura um canal que possa estar atendendo através do WhatsApp ou através de algum aplicativo esse tipo de serviço, e a questão do monitoramento. Essa semana eu tive uma reunião com o secretário de governo, David, e levei essa sugestão para ele, o seguinte, que além de ter o canal, para que a gente possa estar entrando em contato com a população, era bom fazer o mapeamento através de bairro. Exemplo, eu recebo que no bairro da Mãe Rainha tem uma luz queimada. Eu vou selecionar todas as ocorrências da Mãe Rainha, protocolar em um determinado lugar, porque quando aquele servidor sair para prestar o serviço, ele tem feito um roteiro que não vai dar a questão de custo para aquela equipe. Você já imaginou, Júlio? Eu recebo um pedido da Mãe Rainha, logo em seguida eu recebo um de Nova Taenga. Aí eu saio da Mãe Rainha para fazer o de Nova Taenga. Quando eu olho, o próximo solicitação do serviço é da Mãe Rainha. O interessante é que a gente pudesse fazer esse mapeamento, e hoje a gente tem ferramentas que a gente pode fazer o georreferenciamento da questão do bairro. Vem uma coisa muito boa aí, é a questão do plano diretor. O plano diretor, se a gente conseguir colocar as ferramentas necessárias, a gente vai conseguir chegar mais perto da população com mais agilidade. Vai depender da reforma e o que a gente vai colocar nessa lei para que a gente possa prestar um serviço de qualidade à população de Lagoa de Itaenga. Olha, eu aproveitando esse gancho, né, dessa área urbana, que é de atuação realmente urbana e rural dos nossos parlamentares, que deve estar ainda mais presente, olhando os problemas da população, Edilson Oliveira. Tem 2 tópicos aí que precisa ser colocado também em prática e que precisa, vocês como Câmara Municipal, enviar essa sugestão e que seja rápido para se resolver. É que a gente tem visto que muitas são as localidades de Lagoa de Itaenga que ainda não está identificada, né? Não tem nome de rua, né? Se apareceu algum bairro novo, ainda também não é nomeado. E outra questão, que é mais agravante ainda, que é justamente a questão que tem moradores que não mais moram na sua moradia, tampouco aluga. A casa fica abandonada, causando transtorno à vizinhança. A casa começa a se encher de lixo, atraindo ratos
e outros insetos que podem prejudicar quem mora vizinho àquelas casas. Eu acho que deveria ter já uma lei que pudesse obrigar os donos dessas casas a justamente fazer a manutenção. Se não quer alugar, se não conseguiu vender a tempo, mas pelo menos fazer a manutenção. A ideia do plano diretor é essa, é um plano participativo. Esse plano participativo, ele vai ouvir a população e representante da entidades representativa de classe. É interessante que as políticas públicas, ela deixa de ser consolidada de forma aleatória. Nós precisamos de legislação. A gente tem aqui uma legislação muito fresquinha do ano 2021, que é a Lei de Saneamento Básico, que o governo federal, o Congresso Nacional aprovou a Lei de Saneamento Básico. Nós temos aqui rede de canaleta de esgoto, mas nós não temos saneamento básico, que é o tratamento desse esgoto sanitário e devolver à natureza. Nós encontramos aqui na rua Antônio Neves, que pega aquela rua do Fórum para sair aqui na Salina. A maior rua do município. A maior rua do município, que chega aqui na Saudade, que tem uma parte ali que está chamando a atenção, que são águas de esgoto. As pessoas fazem caminhada ali à tarde e de manhã, que está praticamente com esgoto sanitário passando ali. Aquilo ali é saúde pública, precisa que o poder público ele possa se apoderar disso. Já levei isso à questão da Secretaria de Infraestrutura. As pessoas, quando for abrir um loteamento hoje, o dono de um loteamento ele tem que ter uma obrigação jurídica. Eu não posso, porque eu tenho um sítio próximo da cidade, e abrir um loteamento sem as devidas adequação da lei, da baixa na questão rural, pagar os TBIs, fazer toda uma questão de uma estrutura. Muitas vezes a gente vende uma casa pela Caixa, dizendo que aquele loteamento tem saneamento básico. Quando a gente vai ver, entrega a casa à população. É o caso que a gente está acontecendo aqui. Vendendo gato por lebre. Na Vila Boa Esperança, que a prefeita agora, através da gestão de Graça do Moinho, está caçando vila que foi financiada pela Caixa Econômica, que aquele recurso foi embutido dentro da mensalidade do proprietário. Quer dizer, quando você faz um financiamento que tem saneamento básico, que tem calçamento, que tem iluminação pública, quando você vende isso aí a própria Caixa Econômica está financiando. A gente, como legislador, eu espero que essa Câmara, durante esses 3 anos e 6 meses, a gente se debruce em cima disso. Não quero ser vereador eterno, Júlio. Eu quero deixar um legado na Câmara, que seja de 4 anos, que seja de 8 anos. Eu não sei o tempo que eu vou ficar lá, mas que a gente possa ter uma legislação que seja coerente e dê condições ao gestor gerir o município. O administrador público, ele não é dono do dinheiro da prefeitura, ele é gestor do dinheiro da prefeitura. É a minha contribuição como vereador. Voltando, Júlio, aqui a questão do requerimento, é uma parte do requerimento lá do Alto do Fogo, que a gente, a turma fala muito no Alto do Fogo. Eu fazendo uma visita com o vereador Napoleão e o diretor de limpeza urbana Charles, a gente fez uma medição e a gente verificou que não é só o Alto do Fogo. Tem algumas ruas que dão acesso ao Alto do Fogo que precisa também ser calçado. Que é aquela rua que sobe para João Guarabira, uma que desce perto de para sair em seu Zezé, que tem um restaurante lá, outra que vai para o seu Damião. São vias que a gente precisa calçar também. Não é o calçamento do Alto Fogo, é o calçamento do distrito. Apresentei um requerimento, eu espero que logo seja atendido esse requerimento de calçar aquela via ali, porque já foi de outras gestões essas promessas. E eu apresentei um projeto também legislativo sobre a questão do campo do Caicai. Esse terreno foi comprado na gestão do prefeito Fernando Antônio. É do município, é um patrimônio do município que todo mundo desconhecia. Esse campo nem nome tinha, que a gente não poderia nem apresentar um requerimento ou um projeto para que pudesse fazer uma reforma. A gente apresentou um decreto legislativo onde a gente denominou o campo de futebol do Caicai José Noé de Barro, que foi um servidor do município durante 25 anos, e foi ele um dos articuladores para comprar desse terreno. Tá aí, já foi sancionado pela prefeita, e agora a gente pode apresentar um projeto para que possa fazer a reforma do campo. Isso é o trabalho de um vereador. Eu ainda continuo acreditando que o vereador tem que muito a contribuir. Ouvir a população, escutar a população, ver a demanda. A gente não foi eleito para resolver problemas. O vereador foi eleito para fazer nadinha. Não é para executar. O vereador foi eleito para fiscalizar, acompanhar, propor
diretrizes para o município participar da discussão do orçamento que está chegando aí em agosto na Câmara, para que a gente possa fazer as melhores emendas para que a população de Lagoa de Itanhaém tenha o melhor serviço público. Dizer que o vereador ele é responsável para executar, isso é coisa de fantasia, que a lei não permite que o vereador faça isso. Olha, vamos também para outra pauta, porque o vereador falou das ações dele, né, como parlamentar em Lagoa de Itanhaém. Mas também dou uma sugestão a você, vereador Edilson Oliveira, que precisamos também trazer aqui para Lagoa de Itanhaém o tão conhecido, né, a tão conhecida ação participativa, né? Eu acho que o povo precisa também se apoderar disso, né? Se apoderar disso, onde o município vai apresentar, onde é que podemos destinar os recursos do município. Reunir o povo depois da pandemia, né, quando terminar tudo isso, para que as pessoas possam dizer onde é que pode ser mais investido pelo poder público municipal. Tem que trazer isso em pauta, viu? Olha, vê só. A maior testemunha disso foi a lei dos taxistas, participativa. Nós participamos da primeira reunião no dia 28. É o chamado orçamento participativo. É orçamento participativo. Existe uma lei aí que foi aprovada agora no mês de junho, que foi a lei dos taxistas, que regulamenta a profissão de taxista no município de Lagoa de Itanhaém e dá as permissões. As pessoas tinham uma visão distorcida sobre a questão do taxista e sobre a questão do emplacamento. Ali existe uma concessão de uma permissão para que a pessoa possa prestar um serviço público para a população. E Lagoa de Itanhaém não tinha essa lei e não estava permitindo se emplacar mais nenhum veículo, porque o Ministério Público tinha proibido enquanto não tivesse uma legislação. No dia 28 de janeiro, em pleno recesso que a gente estava, a gente começou construindo através do vereador Luiz Vicente, que provocou a própria categoria. Fizemos uma reunião no sindicato com a presença do vereador Beto Agripino, Dorival Ribeiro, Paulo Duesta, Luiz Vicente e Edilson Oliveira. Sentamos com o sindicato da Mata Norte, que representa a categoria dos taxistas, e os taxistas que estavam ali presentes, para a gente discutir a melhor lei e depois a gente provocou o Poder Executivo. De lá para cá, aconteceu mais de 6 reuniões para a gente construir a lei. Quando não estava presente, Maria estava presente para a gente discutir, ouvimos. Fizemos uma lei participativa, ouvindo a categoria, ouvindo a representação de classe, ouvindo a Câmara Municipal, os vereadores e o Poder Executivo. Graças a Deus, hoje Lagoa de Itanhaém já pode implementar e começar a organizar o seu trânsito nessa diretriz. Isso aqui é uma lei participativa. Vou lhe provocar agora. E por que não começaram, já que é uma classe muito mais numerosa, pelos próprios mototaxistas? Responda agora essa provocação. Olha, a própria categoria, ela tem que se provocar e sair também, tá entendendo? Hoje, Júlio, eu digo assim, se a gente for provocar uma discussão hoje dentro de Lagoa de Itanhaém para regulamentação dos mototaxistas de Lagoa de Itanhaém, nós vamos nos deparar em plena pandemia com pais de família que ficaram desempregados e muitos pais de família tá tendo só aquele dinheiro ali que tá rodando como mototaxista para levar algo para casa. Se a gente for abrir essa discussão hoje, mais da metade das pessoas que fazem mototáxi hoje em Lagoa de Itanhaém não consegue rodar. Porque a lei ela vai pedir algumas exigências. Moto em dia, mototaxistas devidamente habilitado, tá entendendo? Os itens de segurança, capacete, tudinho. Muitos desses pais de família que estão hoje rodando de forma avulsa como mototaxista, eles estão rodando por uma necessidade que a situação econômica do Brasil hoje levou. O cara tinha uma moto em casa, para não ficar parado, começou rodando como mototaxista. É bom a discussão? Mas a discussão só é boa quando a própria categoria, ela provoca o poder e diz assim, a gente quer sentar com vocês, vamos sentar, a gente quer isso pra gente aqui. E a gente, como legislador, a gente vai começar a moldar aquela legislação junto com o Poder Executivo, que tem poder de propor leis, é o Poder Executivo, e fiscalizar de que forma está sendo implementado esse tipo de legislação. Hoje, eu digo a você, com toda a segurança, se a gente fosse fazer esse mesmo tipo de discussão, nós estaríamos deixando de chegar na mesa de pai de família o pão que eles estão tirando como mototaxista. Mas isso não impede a gente, de futuro, a gente discutir essa legislação. Vou cobrar de vocês, vereadores, né, essa questão aí, que os mototaxistas precisam também dessa atenção. Eu tô já me direcionando, porque eu não sei se você também é um próximo político, né, mas eu já estou
Viu, vereador? Já entrando nessas discussões também. Agora eu vou lhe dar 9 minutos seguidos para você se debruçar, detalhar a sua participação ali no Sindicato dos Trabalhadores. Tivemos aí um processo eleitoral recente. Fala um pouquinho aí dessa sua trajetória no sindicato e o futuro do sindicato aí junto com Edilson Oliveira. Primeiramente, eu quero direcionar meu muito obrigado a todos os sócios que se dispuseram em votar em plena pandemia no dia 13 de junho. Eu acho que estão de parabéns todos os sócios. Nós tivemos 6 locais de votação, tivemos 6 urnas, 5 locais, o sindicato sediou 2 urnas e a gente fez um processo eleitoral respeitando devidamente todos os protocolos que pede a Secretaria de Saúde do município e do estado. Graças a Deus, a gente conseguiu realizar uma eleição. Foi chapa única, muitas pessoas questionaram, mas essa eleição ela foi divulgada, foi colocado o edital nos prédios públicos do município, além de carro de som divulgar dentro do município de Lagoa de Itaenga. Eu acredito que os sócios que estão lá estão satisfeitos com o trabalho da diretoria, porque quando a gente há uma insatisfação, o próprio sócio mesmo que tem o direito a votar, tem o direito a disputar. Essa eleição ela não pode ser questionada por pessoas que não são sócia do sindicato. A pessoa que é agricultor e não é sócia do sindicato, ele não tem o poder de reivindicar nenhum tipo de direito, porque não faz parte. Se a categoria acatou a chapa única, saíram de casa para ir votar, eu só tenho como agradecer. Agradeço a toda a diretoria do sindicato, na pessoa de Maria José, na pessoa de Creonice, na pessoa de Luiz Damião, dos suplentes, do Conselho Fiscal, que faz parte hoje dessa diretoria até o dia 18 de julho. Agradeço também a direção da FETAP, na pessoa de Jaima, assessora do Polo, Paulo Roberto Tesoureiro, que estava presente, o sindicato de Paudalho, de Chã de Alegria, de Carpina, de São Lourenço da Mata, estiveram presentes para dar um suporte à eleição. No dia da eleição, a gente teve quase 300 pessoas que foram, a gente tinha em torno de 500 pessoas habilitadas a votar, mais de 300 pessoas compareceram. Eu acho que foi uma eleição interessante para a gente. O meu trabalho dentro do sindicato como coordenador, eu não gosto de usar a palavra presidente, porque nós existimos ali diretorias específicas, com cada um com suas funções específicas. Creonice como diretora de finanças, Maria José como organização e formação. A minha diretoria que eu faço parte hoje é a diretoria de políticas agrícola, agrária e meio ambiente, a qual eu represento ainda, e a coordenação geral, que é o diretor-presidente, que é a pessoa do Luiz Damião, que durante 8 anos soube conduzir muito bem aquele sindicato. Hoje a estrutura do sindicato tem uma organização boa pela a questão da coletividade que tem ali. Hoje não se chama o sindicato de Luiz Damião, hoje se chama o Sindicato da Agricultura Familiar de Lagoa de Itaenga. Nós representamos um segmento econômico do município de Lagoa de Itaenga, são os agricultores familiares e agricultoras familiares. E é dessa forma que Edilson Oliveira vai conduzir, como sempre tudo ele conduziu na vida dele, dialogando, ouvindo mais do que falando. Eu gosto de dar entrevista, mas na hora de executar eu gosto de ouvir, porque eu aprendo muito. E vai ser dessa forma que eu vou tentar conduzir a coordenação daquele sindicato. Ouvindo Vânia na área de previdência, ouvindo Sandro, que é responsável pela questão do transporte, ouvindo o NEM, que é a responsável para estar aquele ambiente bem cuidado para a gente receber o sócio. Nós hoje temos serviço de médico lá todas as quinta-feiras. Ouvindo Maria José na questão tanto da representação feminina, que é bom a gente ouvir a voz feminina e ver esses encaminhamentos, como também eu vou precisar dela na questão da organização, na questão da formação, a gente buscar fora novos conceitos e novas formações para que a gente possa oferecer aos nossos sócios e aos nossos agricultores. A nossa ideia lá é tentar atrair cada vez mais os nossos agricultores. A gente tem aqui uma base econômica excepcional. Se a gente pudesse investir mais, a gente dava um ganho muito grande na arrecadação do município de Lagoa de Itaenga, na qualidade de vida, nos produtos oferecidos ao povo de Lagoa de Itaenga, porque Lagoa de Itaenga é agrícola. A base econômica de Lagoa de Itaenga
a base agrícola. E eu acredito muito. Não é porque eu sou agricultor, não. Todo mundo aqui que mora em Lagoa de Itaenga tem uma origem rural. Os pais, os avós. Maria está aqui hoje, nasceu e foi criada na rua. Mas é neta de Manuel Ferreira, lá do Quatis. É sobrinha de Duval, que foi agricultor, que hoje é diretor do João Vieira. Eu sou filho de agricultor, neto de agricultora, sou agricultor de vocação mesmo, mas eu acredito que a gente tem como aqui, tem a família de Seu Arnaldo no Marreco, tem a família de Iracema também do Marreco, tem a família de Maria Jorge, que você conhece, de Rosinete, que são pessoas da agroecologia, que a gente precisa investir muito nesse segmento. O sindicato ele vai trabalhar com essas políticas públicas. Essa semana mesmo a gente teve uma visita da deputada federal Marília Reis, que esteve aqui na Itaenga FM, e a gente tentou pautar com ela algumas pautas voltadas para a agricultura do nosso município. Algum tipo de investimento que venha trazer para a Lagoa de Itaenga mais investimento para a zona rural. O plano safra, a questão do Pronaf, a questão das DAPs, das linhas de crédito do governo federal. Essa semana no Congresso Nacional, o governo federal lançou o Plano Safra 2021-2022, que aumentou o recurso. Como é que a gente pode fazer a nível de município, Secretaria de Agricultura, Sindicato da Agricultura Familiar e outras entidades, IPAs, cooperativas, captar esse recurso do governo federal para a gente poder investir nos nossos agricultores? O meu objetivo lá é para escutar a questão da Previdência Social, que está se tendo uma discussão muito grande, as dificuldades de a gente conceder a aposentadoria, benefício salário maternidade, o benefício de auxílio-doença para o agricultor. Há uma demora muito grande junto ao INSS, quase que as ferramentas que estão sendo utilizadas agora através das ferramentas tecnológicas, em vez de estar trazendo ganho para os agricultores, está trazendo demora nesses análises de processo. A gente precisa abrir essa discussão. O meu papel lá como coordenador é fazer essa discussão de forma responsável e levar para dentro da Câmara. Eu, como vereador e coordenador do sindicato, eu vou levar a agenda da agricultura familiar para dentro do sindicato. É uma discussão que eu quero aprovar nesses 4 anos, que a gente tem uma lei municipal que trata a questão da agroecologia. Lagoa de Itaenga é conhecida em Pernambuco, no Brasil. Reportagem vem aqui, faz manchete de jornais. A gente é manchete e a gente não acordou para o potencial dessa agricultura que a gente tem no nosso município. Aí assim, Deus me deu essa tarefa de novo, mais um desafio. Tenho certeza que primeiramente eu me sentei com a minha esposa antes de aceitar o desafio, mas eu disse, se está vindo para mim, é porque eu tenho a capacidade de poder exercer, de poder executar. E queria aqui, deixando já minhas considerações, Júlio, a todo o povo de Lagoa de Itaenga, dizendo a cada um de vocês que estão ouvindo através da Itaenga FM, vou fazer questão de honrar o meu mandato de vereador. Fui eleito para isso. Eu fiz um juramento no dia 1 que eu vou cumprir. Vou cumprir pelo compromisso que eu tenho com o povo de Lagoa de Itaenga, que eu tenho um compromisso com os jovens de Lagoa de Itaenga de fazer uma boa política, de mostrar como é que se faz política. Política é uma ciência linda, Júlio. A gente não pode contaminar a política. A política discute a coletividade. A política ela discute o que a gente pode transformar a vida das pessoas. A gente está vendo a maior testemunha aí essa questão da pandemia. A gente está tendo crise de emprego, a gente está tendo crise dentro das famílias, que a gente precisa trabalhar de outra forma possível. Isso é interessante para a gente. Antes de você encerrar, eu quero aqui lançar uma crítica e também dizer a você que você deve encurtar um pouco mais a sua vinda aqui para a rádio, né? Porque nós ficamos aí muitos assuntos que deveria ser alongado ainda mais, né? Porque a gente tem visto que o vereador ele tem que estar no rádio, nos meios de comunicação do nosso município, justamente para dizer das suas atuações em nosso município. E a minha crítica é justamente que você agora teve a última reunião nessa semana e já falaram em férias, né? Tivemos algumas interrupções, né? Em virtude da pandemia também. Muitas interrupções, então essas interrupções poderiam já, a partir dali, ter se transformado em férias, vereador, viu? Não, olha, vê só, não concordo. Eu não concordo, mesmo com o vereador, como vereador não posso concordar. E uma das coisas, quando eu saí da Câmara na segunda-feira,
Já foi passar Essas férias eram para ser adiadas. Isso era para ser para o ano que vem ainda, viu? Olha, eu não considero que a gente tem férias. Porque uma das tarefas que eu passei para Maria foi o seguinte: um dos encaminhamentos que a gente apresentou segunda-feira já foi a reforma da lei orgânica. A primeira mensagem que eu mandei para Maria disse: olha, a gente tem um mês para a gente se debruçar sobre a lei orgânica do município e estudar todos os artigos que precisam ser reformados. O vereador Edilson não está de recesso, não. Eu estava na comunidade ontem. Quando eu sair daqui, eu vou passar em casa, vou almoçar, estou indo para a comunidade do Arrombado, fazer uma visita na comunidade do Arrombado. Não vai acontecer as reuniões, mas o meu salário eu vou honrar da melhor forma possível. Quando eu voltar no mês de julho, eu garanto a você que a gente já vai estar com um monte de ponto, tanto do regimento da Câmara, como também da lei orgânica do município, para que a gente possa. Essa semana já aconteceu a reunião do plano diretor. Na terça-feira já tive reunião com o pessoal da Secretaria de Agricultura. Esse recesso, vai acontecer um recesso de reuniões ordinárias, mas não cabe ao vereador dizer que vai ficar em casa, não. Ele não é pago para isso, não. Ele é pago para ficar junto da população. O recesso acontece das reuniões ordinárias, mas a gente não está impedido de trabalhar, de participar de reuniões de comissões, não. Eu faço parte das comissões de obras, estou acompanhando. Eu faço parte da comissão de Constituição e Justiça. Eu tenho uma obrigação de participar de toda a reunião da reforma do plano diretor. Aí, assim, da questão da lei orgânica, a gente está estudando para quando a gente voltar, a gente poder apresentar as emendas de acordo. Esse recesso, a população da Gotainga pode ficar tranquilo, que é em relação às reuniões ordinárias. Não existe o recesso para dizer que o vereador está de férias. Nós não estamos de férias. Ninguém é tão tal que a gente não recebe férias e nem 13º. Porque a gente tem que trabalhar o dia todo e todos os dias. Pegando a sua fala, Júlio, é interessante a gente ter esse conceito. Quando eu não vim mais cedo aqui na Itaenga FM, por quê? Quando começou as discussões, eu comecei no mês de janeiro, que não poderia nem participar, já estava participando de reuniões já. No início do mês já estava participando de reuniões. Fevereiro, fui contagiado com a Covid. Março, a minha esposa. No mês de maio, meu menino teve. E ainda sem dizer que eu estava no processo, eu estava dentro de um processo da eleição do sindicato. Eu achei melhor a gente fazer uma avaliação dos 6 meses do que estar vindo aqui. Eu não poderia estar expondo ninguém da Itaenga FM e ninguém. Eu tomei as medidas cabíveis. Foi tão tal que no mês de fevereiro eu não participei de reunião na Câmara. Participar da virtual, mas eu estava contagiado. Tá certo? Então, aguardo aí depois, nesse segundo semestre, a presença mais uma vez do vereador, né, para a gente abordar assuntos que interessam à população de Lagoa de Itaenga. Boa sorte para você na sua caminhada aí como político, né? Estamos aí para colaborar. Vai ter muito momento, Júlio. Eu garanto a você, porque uma das coisas que a gente vai trazer a discussão da lei orgânica. O segundo ponto do plano diretor. E o terceiro ponto, o orçamento, que a gente vai ter que fazer esse orçamento e discutir junto com o executivo. Eu agradeço o espaço, agradeço a você, a Itaenga FM. Deixo o meu abraço a todos os ouvintes da Itaenga FM, a todas as pessoas que me confiaram um voto para que eu pudesse representar de forma digna. Deixo um abraço à Ninha lá do Caicai, que mora lá junto do Castelo Branco. Pessoas que me recebeu bem. Todo mundo do Caicai ali, agradeço do fundo do coração, que é a minha comunidade de origem. Olha, minha gente, ouvimos hoje o vereador do PSB, o Edilson Oliveira, aqui no programa Itaenga Notícias. Desejo-lhe um ótimo final de semana para você, itaenguense. E se for da vontade de Deus, segunda-feira estaremos de volta. Vem aí Manuel Antônio na tarde mais bregueira do Brasil. CYX 824